Seja bem-vindo, Agui. Oi, meus amores, tudo bom? Desculpa a Tudo- demora, mas é que eu estava atendendo, até estou com o meu último cliente aqui. bem tranquilo, bem tranquilo. Então, oficialmente, né? Agora, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem algumas pessoas ainda que possivelmente vão entrar, na medida em que forem chegando, serão todos muito bem-vindos aqui. O meu nome é Andréia Sotile, estamos aqui para conduzir a aula de hoje, essa aula experimental, que para alguns de vocês é o primeiro contato com o Enneagrama, para outros é um pouco mais sobre, para uns é entender, matar a curiosidade do que é, para outros é entender até onde dá para mergulhar, enfim, que a gente tenha um bate-papo aqui bem descontraído, bem proveitoso, e vocês fiquem bem à vontade, gente, para perguntar, para participar, para trazer as percepções de vocês, que esse é o objetivo, né? Que não seja aqui uma apresentação, uma palestra online, que seja Uma conversa. isso, uma conversa, né? Inclusive, quem quiser pegar um vinho, um chimarrão, né? Conversa. Pode, pode pegar um café também, fica bem André, à deixa eu vontade. incomodar. Eu estou aparecendo aí para vocês? Não está desligada a tua câmera, Agui. Ah, é que eu não sei lidar nessas tecnologias aqui. E agora, onde é que eu boto isso? Você Se está tu no. arrastar arrasta Ah, ali, o peraí, botão, calma. tá no celular, Agora. daí ele Agora já. sim, agora apareceu. Agora sim. Tudo bem. O meu nome é Gilson Paz, mas eu sou mais conhecido também pelo meu apelido, né? Teco Paz. Então, quem quiser me chamar de Teco, fique à vontade. Esse é o meu apelido desde 6 meses de idade, então já está no nome, no meu DNA. Sejam todos bem-vindos e vamos ter alguns minutos ou um pouquinho mais, né, de boas conversas. Vou compartilhar com vocês aqui o material, então, para a gente ir acompanhando juntos e conversando sobre, tá? Opa, acho que aqui. Gui, eu estou vendo você aí. Só me sinaliza, você está vendo a minha tela? Você consegue ver a tela compartilhada? Perfeito, então. Vamos lá. O Crescenza, o porquê do nome Crescenza, de onde vem o porquê que a gente escolheu esse nome, então, né? Vem da palavra crescer e remete à evolução contínua das pessoas e das organizações também. E representa um movimento de expansão que surge quando cada um de nós desperta ou se permite despertar o nosso melhor. E a partir disso, transmitindo movimento de expansão, movimento de força, sofisticação e também propósito. E um dos nossos propósitos com a Crescenza era começar a trabalhar juntos, né? Uhum. Então, demorou, começamos esse ano estudando enneagrama, estudando constelações, para chegar hoje com a Crescenza e apresentar elas para vocês. E o nosso símbolo é a junção da mandala do Eneagrama com a árvore da vida. A mandala do Eneagrama em si é só a parte de baixo, e a gente trouxe aqui, então, essa junção entre os dois símbolos muito fortes, dois símbolos que representam muita coisa. A mandala, por sua vez, ela representa o nosso mapa interior, o mapa interior do ser humano, que revela padrões, forças, caminhos de evolução que a gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Enquanto a árvore da vida tem toda aquela simbologia de crescimento, de conexão entre raízes e frutos, e aqui ela vem também trazendo o significado dela de florescer do potencial humano. A integração, esses dois, transmite a essência da crescença, que é do conhecimento profundo que nasce o crescimento pleno, né, que se expande então para todas as áreas da vida. Porque o enneagrama, ele vai
fazer diferença na nossa vida, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Uma vez que nós temos uma única cabeça, a gente não consegue desrosquear ela. Ah, agora eu vou trabalhar, vou tirar uma cabeça, a cabeça pessoal deixa em casa, vou colocar a profissional e saio para o trabalho. E não consegue fazer essa substituição. Então, quando nós nos permitimos evoluir, a gente consegue perceber esses movimentos positivos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aqui nós temos. O nosso símbolo do Enneagrama, né? Aí são os 9 perfis. Aí vocês veem que tem, vai ter nome, né? Uhum, tenho o próximo slide. Aqui, essa mandala do Eneagrama, gente, ela é conhecida mundialmente há séculos e séculos, como a gente comentou antes, né? Desde antes de Cristo. E a gente vai encontrar ela, às vezes, acompanhada de algumas flechas que leva uma linha até a outra, às vezes ela sem as flechas, continua sendo sempre a mandala do Eneagrama, tá? Que é, então, vamos começar a olhar um pouquinho para o que é o Eneagrama em si, representado por esta mandala. Como a Giseleia trouxe, né? Ela leu sobre e viu que os incas já usavam isso e tudo mais. Porque é sim um sistema milenar. Os primeiros registros vêm, então, né, repetindo aqui, desde antes de Cristo. Só que ficou isso nas mãos de algumas pessoas por muito tempo. Essas pessoas, como tudo no passado, quando era algo em prol do desenvolvimento, algo que as pessoas até não entendiam muito quais as consequências, apenas algumas pessoas ficavam detentoras desse conhecimento. Dentro desse sistema milenar, nós temos aqui a descrição de 9 tipos de personalidade. E revela aqui, então, 9 formas de ver o mundo e de se relacionar com ele. E aqui é importante que a gente deixe claro desde já que por mais que isso, que aqui esteja escrito, que esteja escrito em todos os livros, que o Eneagrama descreve 9 tipos de personalidade, o Eneagrama ele não coloca ninguém em 9 caixas, né? Ah, então existem só 9 tipos de pessoas. Não, o enneagrama ele não coloca ninguém em caixa alguma. Pelo contrário, o enneagrama ele nos tira de dentro da caixa. O enneagrama ele nos permite enxergar muito mais do que aquilo que está dentro da nossa caixa, tá? Porque aqui entram inúmeros aspectos que nos fazem ser seres humanos únicos, tá? A palavra enneagrama, então, ela vem do grego, onde o ennea significa 9 e o gramos é a figura ou o desenho, a representação gráfica disso. É mais do que, então, uma tipologia, ele é um mapa de autoconhecimento e evolução. Porque quando nós olhamos para a mandala, a gente vê as linhas que estão traçadas dentro da mandala. A gente enxerga ali também pontos próximos no círculo, que são os perfis, por exemplo, o 8 que está perto do 9, que está perto do 7. Isso deixa muito claro, a partir do momento em que a gente começa a aprofundar o estudo e o conhecimento disso, quais são os nossos caminhos de evolução a partir do Eneagrama, né? Completamente. Porque tu é de um perfil, mas tu está interligado com outros vários perfis. Isso a gente vai ver mais adiante, né? Por exemplo, sou um perfil 9 que estou ligado ao 8, ao 1, ao 6, ao 3, né? Então, cada tipo tem a sua parte em outros perfis, né? Uhum. Antes de nós irmos para a jornada do Eneagrama, tem o Padre Domingos, que é um estudioso do Eneagrama, que ele faz uma analogia que é como se a mandala do Eneagrama ela fosse uma casa redonda. Todos nós moramos dentro dessa casa
cada um em um quarto. E nós, por essas linhas que existem, que a gente enxerga dentro da mandala, é onde nós caminhamos dentro da casa e acessamos os outros perfis. Por isso que nós não somos iguais às outras pessoas, porque nós caminhamos de forma diferente dentro dessa casa. E aqui nós temos um pouquinho da jornada do Eneagrama, né? Como começou, quem trouxe isso, enfim, né? Então, mais uma vez, sistema milenar, que foi lapidado por diferentes estudiosos ao longo dos séculos, por muito tempo ficou guardado. Até que alguns estudiosos conseguiram ter acesso a isso e começar a estudar, aprofundar e disponibilizar todo esse conhecimento. Então, a sua origem remonta às antigas tradições espirituais lá do Oriente Médio. Porém, no século XX, ele foi resgatado e difundido principalmente no Ocidente, num primeiro momento, por Oscar Ichaço, Cláudio Naranjo e Ellen Palmer. São os estudiosos que trazem o Enneagrama lá dos tempos antigos para os dias atuais. Esse primeiro contato, ele é ainda numa versão mais original do Eneagrama. Então, eles começaram os estudos aos poucos e começaram ali a entender de que forma poderia ser encaixado dentro do mundo dos negócios, como evolução a partir do autoconhecimento. E chegamos aos dias atuais, onde nós temos ele como uma excelente ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento humano. A Giseleia falou, né, usado na psicologia, usado na medicina, educação, artes, no mundo dos negócios ele é muito usado. Na vida pessoal, a gente tem relatos de inúmeras pessoas que tiveram contato com o Enneagrama, mas que se conheceram através dele, e os resultados são espetaculares no quesito lidar consigo mesmo e lidar com outras pessoas, tá? Quando a gente fala do mundo dos negócios, nós falamos de grandes empresas a nível mundial, a nível Brasil, enfim, e aqui a gente traz algumas empresas, né, que utilizam. E num contexto mais próximo de nós aqui, a gente tem o Sicredi, por exemplo, que é uma empresa que aposta muito no Enneagrama para desenvolver os seus colaboradores, para que eles não só tenham um melhor relacionamento entre si, mas também que eles atendam saibam se relacionar melhor com os clientes. Porque quando nós estamos bem por dentro, conosco mesmos, também é muito mais fácil o relacionamento com as outras pessoas, né? Quando a gente sai de casa, aquele dia que a gente acorda estressado, cansado, cheio de problemas ou irritado e a gente não sabe por quê, né? A gente não vai conseguir ser o mesmo profissional lá fora até que a gente não tenha um movimento consciente para que isso aconteça, né? Somos seres humanos. Até aqui, pessoal. Alguma pergunta, alguma percepção, algo que vocês queiram compartilhar conosco? Eu tenho. Diga, aqui. Estamos te ouvindo. Ali na questão que vocês falaram sobre as pontuações de 1 a 9, eu Uhum. fiz aqui as ligações entre um número e outro. Eu quero saber, o Eneagrama, a numeração, em questão da numeração, nós somos uma personalidade de algum número ou nós somos todos? Excelente a tua pergunta. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas não vamos te deixar sem resposta ainda. Tá? Ah, não, é Agora, que é isso que me pegou desde o início, que eu queria entender o que, que é esse símbolo, que eu sei que simboliza muito, mas eu queria, para junto entender sobre isso, eu fiz duas perguntas aqui, que eu ia deixar para o final, mas já que tu perguntou, vou falar. Enagrama seria a numeração, é uma personalidade, é com quem eu me identifico mais, porque eu vi que tem símbolos de animais também, né?
Isso Aham. eu sei que você vai falar mais além, mas daí eu queria só entender se é personalidade, se nós somos todas as numerações, mas eu me identifiquei com um mais, ou se nós somos, como é que eu posso dizer assim, nós somos uma numeração, mas eu tenho mais afinidade com a ligação um, dois, entendeu? Não sei se eu consegui Entendemos a tua pergunta. E nós somos um perfil. Por exemplo, eu não. Eu tenho um pouquinho de cada. Nós não temos todos os tipos sanguíneos, nós somos um só, né? Sim. Só que dentro do enneagrama nós temos o nosso perfil, moramos em uma parte da casa, mas circulamos por toda ela, então temos contato com outros comportamentos, com outros perfis, mas o nosso a gente não muda. É o nosso DNA. Tá, então, ou Isso. seja, eu vou me identificar com, eu vou dizer assim, em questão de alguma numeração, seria Aham, eu. E isso. aí, através daquela ligação, não quer dizer que eu não me comunique com todos, mas eu vou ter uma ligação mais direta com esse, com aquele, e com os outros eu tenho uma simpatia. Seria isso? É mais ou menos isso. Isso. Que as Eu sou meio linhas, que a gente direto, né? chama, as linhas, as flechas em si, elas são os nossos caminhos de evolução. É, é o caminho mais rápido para a evolução. É o que menos. É o princípio da evolução, são as linhas que estão interligadas aí, sim. E as Tá? nossas asas que também são os nossos vizinhos de número ali. Uhum. É, não, só para mim começar a compreender o restante da explicação, né? Porque daí eu me perdi já Perfeito. ali no início e aí fiquei a Claro. ver navios. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra contribuição aqui? Bem, qualquer coisa nos interrompam aí. Agora nós vamos mostrar aqui, e a gente não vai ficar lendo tudo, né? Mas só para vocês verem o quanto o Enneagrama já evoluiu no sentido de as pessoas permitirem ele entrar, né, na vida pessoal, na evolução pessoal e no mundo dos negócios. Essa aqui. Ó. Aqui nós temos a linha do tempo do Eneagrama, ó. 2.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo, aí depois veio o Gurdjieff. O Gurdjieff, seria o pai do Eneagrama do século XX, né? Ele Uhum, que redescobriu, né, no século XX o Eneagrama, né? uhum, Aí depois vem o Oscar Ichaço, o Cláudio Naranjo, né? Nós temos, para nós, né, a Tatiana Magalhães, que é a nossa mentora hoje, né, que nos forma. Temos o Padre Domingos, o Nicolai Cursino, o Marco Meda, né, o Urânio Paes, que são hoje no Brasil os maiores estudiosos de Enneagrama. Então, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa, depois a gente passa o nome deles no grupo para vocês terem maior contato com eles. Mas essas são as nossas referências que a gente utiliza hoje para estar passando o Enneagrama para vocês. que eles estão aqui, né? Nessa altura aqui da linha do tempo, né? E como eu falei lá atrás, até Pitágoras diz que usava, segundo os estudos do Padre Domingos mesmo, que o Pitágoras e os outros filósofos gregos utilizavam do Enneagrama. E isso que a gente traz, todos esses nomes, enfim, é para vocês também entenderem que o que a gente está trazendo aqui, está apresentando e falando para vocês, não é nada da nossa cabeça, não é nada que a gente imagina que seja. É fruto de um estudo, né, que começou de forma mais aprofundada lá com Gurdjieff e veio acontecendo. E a gente vem se alimentando, vem se abastecendo de todo esse conhecimento para estar hoje aqui conduzindo esse movimento com vocês, dentro da profundidade que merece esse momento. Então, agora nós vamos entrar na parte. Agora começa a ficar sério.
Agora a brincadeira começa a ficar séria aqui. Quando a gente fala de enneagrama, vem aquela mandala com 9 pontos e várias linhas. Olhar para tudo aquilo no primeiro momento é como se nós tentássemos comer um elefante inteiro. Ele está assado em cima da mesa, a gente vai comer Temos, ó, se vocês ele. quiserem, É, atrás temos o símbolo também. é. É como se nós fôssemos tentar comer aquele elefante inteiro, então agora a gente vai começar a separar um pouquinho aqui. Todos nós temos 3 centros de inteligência, né? É como se nós tivéssemos 3 cérebros, tá? Alguns de nós usamos mais o centro de inteligência corporal, outros usamos mais o centro de inteligência emocional e outros o centro de inteligência mental. Aqui nós já temos uma diferenciação entre nós, ou não somos todos iguais. Aqui, quando a gente olha para esse desenho aqui, gente, a mandala do Enneagrama dividida em 3 partes, a gente já começa a entender porque algumas pessoas, elas precisam muito tempo para pensar, para analisar, pesquisando sobre alguma coisa, por exemplo, na hora de fazer uma compra. Vou comprar um celular novo. 3 tipos de pessoas. Uma delas, tá? Vou comprar um celular novo. Vou na loja ou vou entrar no site ali, o primeiro celular. Gostei da cor, gostei do modelo, tenho uma boa memória, eu vou comprar. Beleza, comprei, depois eu vejo como é que ele funciona. Outras pessoas, ai, eu preciso de um celular novo, mas ai, eu acho que eu vou conversar com alguém para ver como é que é. Eu não vou comprar pela internet, eu vou na loja, porque eu preciso que um vendedor me atenda e me explique. Outras pessoas, elas já são mais no sentido de, eu vou ter que pensar, vou ter que ver, vou ter que analisar, vou ter que ler manual, vou ter que ler, né, buscar na internet todas as especificações do meu celular novo para ver se é o celular que eu quero. Esses 3 comportamentos, eles são diferentes desta forma, porque cada uma dessas 3 pessoas, ela utiliza um centro de inteligência. Quando nós falamos dos corporais, nós falamos de pessoas práticas, de pessoas centradas no aqui e no agora, focadas na tarefa e na ação. A Alessandra, por exemplo, está nesse centro de inteligência, né? Talvez faça, depois pense no que fez. Fala e depois pensa no que falou. Faz sentido, Ale? Mas agora eu tô melhor, mas era sempre assim. Ação, É, tá se ação, é a trabalhando. máquina, né? Você vai só executando, vou fazendo, assim. Eu faço, depois eu vejo se eu tenho que arrumar, pelo menos eu tenho alguma coisa para arrumar. Eu tenho um exemplo aqui em Exatamente. casa. Eu tenho um exemplo que, como a Ali, nós também somos os corporais, né? A André é 8 e eu sou 9. Então, a gente tem que fazer. Esses tempos entupiu a nossa pia aqui. Nós compramos mais ou menos, gastamos uns 600, 700 reais em produtos, né? Colocamos todos os produtos que tinham dentro da pia, nada funcionou. Porque nós só colocamos eles lá. Nós não paramos para ler, né? Um dos produtos tinha que deixar ele 30 minutos ativando na água, né? Na água fria, nós botamos água quente, né? Porque nós queria agir, né? Não tem que ficar pensando, né? E analisando. Então, os Não práticos tem são tempo para assim. teoria, né, Teco? Não. Pessoas que estão nos corporais, a parte burocrática é uma É briga, é dolorida. dolorida, uma briga constante, né, para as pessoas que são corporais assim. E, a, e neste caso dos corporais, a justificativa é: eu vou fazer, depois pelo menos eu tenho alguma coisa para consertar, né? A preocupação central dos corporais é o controle. Gostam de ter o controle, de estar no controle. Não que os outros também não tenham isso, mas aqui é a central, tá? E a emoção principal desses 3 perfis é a raiva. E aquela raiva que vem da barriga, assim, ela se concentra na barriga, porque o centro de inteligência corporal ele está localizado no abdômen.
Quando nós vamos para os emocionais, são aquelas pessoas que gostam da conexão, que gostam de estar com outras pessoas, de relacionamento, elas se adaptam muito fácil, elas precisam de gente. E aí a preocupação central aqui é o, meu Deus, e se eu for rejeitado? E se eu for abandonado? E se não gostarem de mim? Né? É. E Essa é a se preocupação. eu passo por uma pessoa e depois ela não me agradece, É. né? Como é que eu fico? E aqui são pessoas que elas sentem antes de fazer e de pensar. Tudo é muito o sentir para elas. Tanto que o centro de inteligência dos emocionais está localizado na altura do peito. E a emoção principal deles é a tristeza. Cada um lida de um jeito, né? Para fora, para dentro, guarda, demonstra, mas continua sendo a tristeza. Pois nós vamos para os mentais. São aquelas pessoas que possivelmente no final do dia elas pensem, sintam assim: meu Deus, eu tô exausto hoje e não fiz nada. Não fez nada, mas pensou muito. São pessoas que pensam, 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 pensam. Elas executam toda a tarefa mentalmente para depois colocar em ação. Na hora de colocar em ação, muitas vezes elas já estão exauridas de energia Não e colocam em colocaram tudo ação. aqui, Daí não né? colocam na ação. E aqui nós estamos, exato, não coloca a ação, fica aqui, né? E aqui nós falamos de casos onde os centros de inteligência ainda não estão equilibrados, não tem um trabalho de evolução. Com treinamento, com cuidado e acompanhamento, a gente equilibra e acessa, né? Faz, sente e pensa por igual ou muito parecido. Alguém já se viu em algum dos centros aí do que a gente falou? Hum, boa. Eu já me sinto confusa. Ah, que bom, Tainá! Que bom, já começou a Eu me fazer efeito. identifico em tudo, em Eu tudo. ia dizer a mesma coisa, parece que eu tô numa suruba. Isso aí, antes tem que Tu bagunçar falou para ali, depois o organizar. corporal. Eu já pensei, eu acho que eu sou esse. Aí depois tu passou por o sentimental, deu exemplo, e eu disse, não, eu sou esse. Aí depois eu fico me cobrando. Aí depois tu falou do mental, meu Deus, eu sou todos. Me É, confundi. também, até porque todos nós temos os três centros de inteligência. Um é o principal, o outro vem na sequência. Nós temos os três. Então, não é, a gente não é puro. Não é puro sangue aqui. O Enneagrama vai trabalhar para te equilibrar esses três centros, né? Para te viver em equilíbrio. Então, 90% no corporal e os outros 5 dividido pelos mentais e emocionais e vice-versa, né? E, gente, é assim mesmo. Num primeiro momento, parece que a gente é um pouco de tudo. A impressão do que tá é que tá bagunçando. É assim mesmo. Eu faço uma analogia quando começa a sentir essa sensação. Quando você vai arrumar o teu armário, o teu roupeiro, o teu closet, enfim, como é que você faz? Tira tudo para fora, coloca em cima da cama, vira aquela coisa só, vira aquela bagunça toda, depois a gente organiza. É assim, para ficar bonitinho. Ah, e ali no teu salão, quando eu vou ali fazer meu cabelo, eu não chego bonita e saio maravilhosa sem passar pelo processo de ficar feia. Sim, tem todo o trajeto, né? Até chegar Para no fazer as final. minhas mechas, você bota tudo aqueles papelotes que eu pareço uma bruxa, para depois ficar bonita. É, bonita não, fico Sim. assim. Ah, tá lindo. Né? E esta aqui, O olhando Teco que só. pode dizer o resultado final. Quando a gente começa a ter o primeiro contato com o Enneagrama e começa a pensar como eu posso aplicar, por exemplo, como que eu posso levar isso para fora, para os meus clientes, para a minha família, se nós só pensarmos assim, ah, então é por isso que o meu filho, ele é como ele é. É por isso que ele é impetuoso, que ele vai e faz e ele não pensa no que ele está fazendo.
Já eu sou de pensar mais, de planejar, e ele não gosta disso. Como assim que ele não gosta se eu gosto? Se ele é meu filho? Porque ele está em outro centro da inteligência. Por que que a minha amiga é tão chorona, é tão sentimental e ela é dramática? Como é que pode uma pessoa ser assim? Estando no centro da inteligência emocional. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho sobre por que as pessoas são diferentes de mim, ou são diferentes umas das outras, porque elas estão em centros diferentes. Porque às vezes os pais querem que os filhos sigam a sua carreira e não dá certo, né? Ou trabalhem na sua empresa e depois não vai dar certo também. Porque eles não pararam para pensar que o filho pode estar em outra, né, em outra atividade e querer atividade. E o filho também se acomoda, né? Ah, vou fazer como meu pai fazia. Mas normalmente a gente vê muitas empresas hoje quebrando porque os filhos não foram preparados ou não estão ali porque querem, né? Eles poderiam estar fazendo uma outra coisa muito melhor para a vida deles, né? Se desenvolvendo como pessoas e estão ali parados. Uhum. Talvez não estar no centro de inteligência que os pais querem dá esse resultado, né? Olha, eu fiquei com uma dúvida. Aqui Uhum. na parte prática, o centro de energia é mais aqui na barriga, né? No Isto. mental e no, e no emocional, onde que é o centro de energia, assim, no corpo? Perfeito, Gisele. O corporal é na barriga, tanto que os corporais, eles respiram pela barriga, tá? Os emocionais, o centro de inteligência é no peito. Por isso que os emocionais respiram pelo cardíaco. E o mental, o centro de inteligência é na cabeça, tá? Os mentais aqui, tá? Aí, para equilibrar os centros, a gente precisa fazer. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, e uma delas é a respiração, enfim, que a gente não vai entrar agora ainda nesse contexto. Mas é isso, Giseleia, é barriga, cardíaco e cabeça. Mas eles já estão pensando em como é Obrigada. que, por onde eles estão respirando, se é pela né, se vem da barriga ou se vem do peito. Já está testando. Aí, entre agora outro temperinho no nosso jantar aqui, que é ou que são os instintos. Também, todos nós temos os três instintos, tá? E eles são os responsáveis pela nossa sobrevivência no mundo. Se não fosse pelos instintos, nenhum de nós possivelmente estaria aqui, porque eles nos trazem aqueles impulsos, aquelas ações impensadas, inconscientes, tá? Por que que eu digo que talvez nenhum de nós estaria aqui? Quando nós éramos criança, bebezinho, nós não sabíamos falar, mas nós sentíamos frio, fome, fralda cheia, tudo mais. O que que nós fazíamos? Choro, resmungo, agitação. Aqui, neste momento, é o nosso instinto de autopreservação agindo, dando os primeiros sinais. O instinto de autopreservação nós representamos aqui pelo lobo. O instinto à autopreservação é aquele que diz assim para você: olha só, nesse mundo, se der uma guerra, é só você que vai poder te salvar. Aí, cuida de você, te proteja, cuida da tua casa, do teu conforto, do teu dinheiro, da tua saúde, da tua alimentação. Enfim, é você por você. Como que é o comportamento do lobo na vida selvagem? É ele por ele, né? Ele é extremamente protetor para ele. Segundo instinto a ser descoberto foi o instinto sexual. Aqui nós temos o instinto representado pela pantera, porque é o instinto que traz a energia vital, aquela energia do fazer, do agir. Pessoas que têm um instinto sexual no topo da escada são aquelas pessoas que têm muita energia. E não é o sexual aqui ele não está relacionado só a sexo, tá? É a energia, é muito mais do que isso, tá?
É aquele instinto que te bota no pé da porta, assim, no pé da escada, e te diz, vai para a vida. É o que te dá, o que nos dá a energia para executar. E o social, o último a ser descoberto, ele ainda tem algumas coisas que estão sendo estudadas ali, mas é aquele que diz assim para você, querido, olha só, tá vendo esse mundo todo? Então, para você sobreviver aqui, faça igual um pinguim. Não viva sozinho. Sobreviva em comunidade, em grupos. É assim que você vai sobreviver. E numa guerra, todos vão te defender. Os que você disser, mostrar para eles que você merece ser respeitado. Mas agora eu vou botar uma Pitadinha? pitadinha. Depois nós vamos ver que o social, às vezes, ele pode não ser tão social assim, né? É, às vezes ele Ele é. é o instinto dele dominante, mas ele não está no social. Ele não gosta tanto de viver em grupo, mas ele é social. Só para É, vocês ficarem pensando, né, o Teco enlouqueceu, né? é. Dizendo que o social pode ser que não seja tão social. Vocês estão vendo que eu sou mais querida, né? O Teco é o malévolo da história. Todos nós temos os três e aqui eles estão representados em uma escadinha, porque é assim que eles estão na nossa vida. Nós temos um no primeiro degrau, um no segundo e um no terceiro. O que acontece é que às vezes esses degraus eles mudam de tamanho. Esse degrau aqui ele pode ser gigantesco, este também. E aí os movimentos dentro do enneagrama vêm para equilibrar esses instintos. Parênteses aqui. Tem um casal, cliente nosso, que a gente fez a identificação deles. No caso deles, estava ele com o social lá no degrau, no topo, mas sabe aquele degrau que não foi engenheiro que desenhou? E o sexual dele lá embaixo no alicerce da casa. E o autopreservação no meio, perdido ali no meio desse espaço todo. A esposa dele, o contrário. O sexual lá em cima, ela ferve, ela fala fervendo. E o social dela nos pés da égua. Imagina esse casal. Ela totalmente sexual, ele totalmente social. Chegava perto, um dava choque no outro. A gente está fazendo um trabalho para ele descer um pouco o social, para ela subir um pouco dela, para que dentro de casa Aquele equilíbrio. haja equilíbrio. Tá? Então, a gente consegue mexer no tamanho dos degraus e isso a gente chama de equilíbrio dos instintos. Agora nós vamos trazer mais um pouquinho aqui. Alguma dúvida até Ah, aqui é. dos instintos? Ali, qual é os teus? Tu é social, né? A reformadora do mundo. Eu sou social ou antissocial? Coitado do Luiz. É isso que depois os perfis com os instintos né, e conceitos de inteligência vão nos formar. Tudo isso. Agora, Deixa eu tirar uma dúvida minha. claro. Ali, pelo que eu entendi, todos nós temos, óbvio, os três instintos, e aí o que equilibra seria esse sentido aí, né? Que vocês estão É, falando. o que equilibra, Agni, é ter esse degrau que nós temos ali entre o lobo e a pantera, o menor possível. Ter os degraus menores. Ah, não, Tá? O mas eu quis degrau... dizer sobre que eu posso ter elevado, mas o que seria o ideal seria essa posição. Na verdade, não existe ordem. Deixa eu mudar aqui, ó. Por exemplo, deixa eu aumentar a minha tela. O que que pode acontecer aqui? Só me digam se vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Esse lobo pode vir, a pantera pode vir aqui, o pinguim pode vir, ó, pode acontecer assim e tá tudo bem. Sim. Pode ser que
o lobo vem aqui, o pinguim vem aqui e a pantera vem aqui. E tá tudo bem também, tá? A posição dos animais, ela varia, tá? Nós sempre vamos ter os três, o que vai mudar aqui é a ordem em que cada um aparece. Nós Tá. temos um dominante, um que fica no meio e um reprimido. E depois, Agora com o tempo, a ficou, gente vai. é, agora ficou invertido aqui, só deixa eu ajeitar, senão meu pinguim ficou sexual aqui. Ali, tá? Nós usamos os animais como para representar os instintos. Nem todas as escolas de Enneagrama usam assim, tá? Uma opção nossa aqui. Agora nós vamos olhar para os perfis, tá? Aqui nós temos então a mandala com os 9 perfis, que é o espelho da nossa essência. Cada ponto aqui vai representar uma forma única de ver o mundo. Por exemplo, deixa eu ver quem aqui que tá de óculos. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Vamos ver. Ah, o Teco tá de óculos. Se nós trocarmos o nosso óculos, não vai dar certo, porque a minha forma de ver o mundo é diferente da dele. Então, o Eneagrama, ele nos leva a entender isso, que a forma que eu vejo o mundo é diferente da que o outro vê o mundo. E quando nós falamos dos perfis, gente, nós vamos começar sempre pelo 8, porque nós vamos trabalhar por centros de inteligência, tá? Se nós começarmos pelo 1, nós vamos quebrar o centro de inteligência dos corporais, tá? Então, aqui um animal para representar cada perfil. O 8 é o nosso amigo leão. Qual é, na opinião de vocês, o que vocês veem do leão? Qual é a percepção de vocês? Isso, comportamento dele. Coragem? Ok, que mais? Majestoso, líder, Tá. Tudo isso faz sentido. Que mais? Força? Força. Agui, abriu o microfone não, aí. essa hora eu vou me fechar para pagar preço que eu ia falar besteira. Uma das Porque eu principais já ia características. dizer vagabundo, porque ele deixa as leoas caçar, depois só vem comer. Mas daí eu pensei no animal, não pensei no. E uma das principais características do leão é a proteção. O leão, ele protege os seus, né? Ele manda ali e tal, mas antes do mandar, ele tem aquela questão do controle do território Ele é dominante. em função da proteção do domínio do território. Por isso que a gente usa o 8, o leão, como representante aqui, o animal que representa o perfil 8. E vocês falando sobre eles, vocês vão começar a poder também pensar em qual dos animais que vocês estariam mais E não próximos. olha a beleza do animal, né? Olha as características. O 9 que representa, o elefante que representa o 9. Nove. Que é o que tem uma presença, ele é calmo, ele é gentil, né? Ele tem um caminhar mais lento, mas no decorrer, depois nós vamos ver que se mexer com um elefante, não tem quem ataque ele, né? Não tem um leão que segure um elefante quando ele está no seu nível mais baixo. Quando Uhum. o rio lá do elefante enche, ele passa por cima de tudo. E tem uma característica do elefante que transmite muito o que é o perfil 9. O elefante, ele consegue sentir a milhas e milhas de distância quando começa a tremer a terra, né? No sentido de um terremoto estar por acontecer. Então, ele é muito sensível, né? Essa questão do sentir é muito forte para o elefante e é uma característica também do perfil 9, além da tranquilidade, da calma e da constância, né? E aqui nós temos a abelha que representa algum, Alessandra. Menos a Ali. Menos a Ali. O que vocês veem, vocês, que representa a abelha para vocês?
Para mim, a abelha é ação, né? Para mim, ela vai, ela vai pela colmeia e ela faz, né? Ela vai. Para mim, é olhar para ela assim, ela parece tão, como é que é inofensiva, tão frágil, mas no fundo ela é potente. Ela é perfeccionista, né? Eu ia Ela falar tem, disciplinada, né? Ela é. Uhum. Eu acho que é isso. E olha, imagina ali uma colmeia, os favinhos do mel, eles são simetricamente encaixados um no outro. Não vê uma falha, ele é perfeito, né? E é nesse sentido que a gente escolhe a abelha para representar o um, no sentido perfeição. da perfeição, né? O beija-flor no 2. Quando vocês pensam num beija-flor, o que que vem em mente? A beleza, a Uhum. graciosidade, a E, delicadeza. e a delicadeza. Que mais? O beija-flor, ele sente muito, ele vai na flor. Observa um beija-flor se aproximando da flor que ele vai sugá-la. Ele sente ela antes, né? E o perfil 2 é isso. O perfil 2 é aquela pessoa que ela sabe antes de você mesmo que está precisando de alguma coisa, É né? aquela pessoa que quer ajudar. No, né? Falando do dois de maneira bruta, né? É a Quer ajudar. pessoa que precisa ajudar. Ela tem que estar sempre ajudando alguém. Ela esquece dela para ajudar as outras pessoas, né? E eu posso falar, agora eu faço uma diferenciação entre ela e o 9, né? O 9 também tem essa característica de ajudar pessoas, só que o 9 vai ajudar uma pessoa por vez, né? O 2 ajuda a comunidade toda, né? Ele tem que estar ajudando o tempo inteiro. E o 9 não vai estar o tempo inteiro ajudando. É uma diferença entre os dois. O 9 ajuda quando ele está com vontade de ajudar. E o 2 não. O 2 necessita ajudar pessoas. Senão ele não se sente bem, não se sente valorizado, né? É uma característica dos dois, com uma leve diferença aqui, né? O 3 mais um aqui dos emocionais. O 2 é emocional, o 3 é emocional e o pavão. Agora ficou fácil, né? É, para vocês agora, Agora ficou fácil. Quando você olha para o pavão, quais características você vê nele de comportamento, enfim? Você já viu um pavão que não gosta de ser visto? Gosto de aparecer, né? Aham, ele gosta de ser visto. Por isso que ele abre aquela cauda graciosa toda, né? O perfil 3 ele tem essa característica de gostar, de precisar de ser visto, de ser reconhecido. E aqui, gente, como o Teco falou antes, no início, né? Não tem perfil melhor ou pior do que o outro. Existem perfis que não se trabalham depois que se conhecem. Por exemplo, me identifiquei que eu sou um 3 e agora eu sou um 3 e deu. Me aceitem assim porque eu sou 3. Esse é um perfil que não é bom, porque ele sabe que ele é 3 e ele não se desenvolve. Se ele sabe que ele é 3 e ele busca evoluir dentro disso, tá tudo certo. A gente não pode usar o nosso perfil como muleta. Eu como um bom 8 que sou assim e deu, né? Isso a gente não pode, não deve usar, na verdade, depois que a gente sabe o nosso perfil, porque senão de nada adianta saber o enneagrama e se conhecer no enneagrama, né? No 4 nós temos a borboleta. A borboleta, ela é sensível, ela é delicada, ela é difícil a gente enxergar uma borboleta exatamente igual à outra, né? Elas são umas diferentes das outras e qualquer toque que tu der, isso, qualquer toque que tu der na borboleta, ela já vai.
Afeta ela, né? Isto. Daí ela vai lá para tristeza. E é parecido com o perfil 4. Sente muito qualquer forma de. Nem, às vezes não é nem agressividade, mas interpreta dessa forma. O 4 ele é muito sensível e ele gosta, quando ele está triste, ele gosta de ficar mais triste ainda. Nós temos uma amiga nossa que ela é 4, o perfil 4, e aí quando ela tá com dor de cabeça, ela não tá com dor de cabeça, ela tá com dor de cabeça mesmo. Ela fica em casa, ela chama a mãe para cuidar dela, e ela tá com dor de cabeça. Que talvez um 8, um 9 fosse fazer faxina, fosse trabalhar, fosse viajar, Mas tá mas tudo bem. um 4 Mas tá tudo bem. tá tudo bem. É ela, É, né? A coruja. o que remete a coruja para vocês? Sabedoria, Uhum. Inteligência. curiosidade, Isto, curiosa. curiosidade. A coruja ela está aqui para representar o 5, porque o 5 é o perfil que mais busca conhecimento. Ele já está nos teóricos, né? Os 5, 6 e 7 são Teórico. os mentais, aqueles que usam a mente, né? Perfil 5 ele não se contenta só em saber. Ele precisa saber. Ele precisa pesquisar. Ele vai atrás. Eu tenho o caso de um menino que eu conheço que ele é um perfil 5. Ele foi fazer a prova da autoescola. A prova teórica, ele só não acertou além, porque não tinha mais questões para acertar. Lembra, né? Os mentais, eles ficam aqui, né? Aqui, mentalizando, pensando. Foi fazer a prova prática. Ele fez as aulas práticas, beleza. Foi fazer a prova prática, ele fez de 6 a 7 vezes e não passava. O pai dele perguntou, filho, mas o que está acontecendo? Vamos entender. Pai, eu acho que eles mexeram uns 3 centímetros a baliza, porque eu conto os giros do volante e falta um pouquinho para conseguir botar o carro na vaga. Então, na cabeça dele, mentalmente, tudo ele sabia botar e tirar da vaga. Mas na prática, ele tinha dificuldade de fazer. Então, o 5 precisa ter muito conhecimento. Se tu disser para ele, monta um slide para mim com os animais do Enneagrama, ele vai estudar o que que é Enneagrama, como se comportam os animais, qual é a Ele é melhor. animal. Isso, porque aquele animal ele não vai só fazer. E se nós tiver algum 5 hoje na sala, provavelmente ele deu uma pesquisada antes. Bem lembrado. Pesquisada básica. Giselea, tem muito, muito profissional de TI que é perfil 5. Ah, sim, porque tem que estar sempre estudando, tem que gostar. É. E como a coruja gosta de ficar mais reservado também. E não estou dizendo que você é 5, apenas um comentário aqui, uma vez que você é rodeado de profissionais do TI, assim como você, né? O 6 é a águia. Por que será que o 6 representa a águia? Aqui, Luiz, talvez faça sentido para você, tá? Isso. A águia, ela é extremamente cautelosa, né? Ela não se arrisca muito. Ela sabe a força que ela tem. Então, diante da força que ela tem, ela vai fazer o melhor. Já viu uma águia se botar com um animal que ela sabe que ela não vai ganhar? Estrategista. Ela olha, vou. Tem possibilidade, então eu vou. Via de regra, eu fico na minha. Não vou me colocar em perigo, né? Ela tem um sentido de proteção muito grande, né? Exatamente. Normalmente as pessoas que são do tipo 6 sempre pensam o que pode acontecer. Ah, eu vou viajar. Tá, será que a estrada tá boa? Será que o pneu do carro tá bom? Será que eu vou sofrer um acidente? Né? Será que nesse acidente eu posso morrer ou só vou ficar paralítico? Ele pensa todas as desgraças que podem acontecer antes de uma viagem, E, normalmente. e E isso no 6 não bruto. No trabalhar. 6 bruto, bruto. Bruto, assim que a gente fala, é versão original de fábrica. A Ale tá rindo, acho que ela tá lembrando de alguém. Né?
E o 6 aqui é um perfil, são pessoas que são muito planejadoras, estrategistas nesse sentido, monta uma estratégia, um planejamento e segue, porque ele busca sempre a segurança, tá? E no 7, para fechar aqui os mentais, nós temos o papagaio. Por que será que é o papagaio aqui? O que vocês dizem para nós sobre o papagaio? Você fala muito. Ah, eu esqueci que tinha um mistério, tá? É que Fala tem demais, safada. E tá falando muito. Ai, A Suzy estava só eu esperando não- chegar o papagaio, né, Suzy? uhum. Na verdade, a Suzy fala que o Sete fala muito, enfim. O papagaio ele vem aqui para representar também, não é o falar muito, mas é a espontaneidade. O Sete ele é extremamente leve, espontâneo, contagiante, né? contagiante. Alguém já chegou perto de um papagaio e não tentou fazer aquele papagaio falar? Todo mundo tentou fazer o papagaio repetir alguma coisa, né? Porque o papagaio ele é contagiante, ele é carismático, né? Assim como o perfil 7. 7 tem uma extrema facilidade de conectar, assim, ó, o meu cérebro está aqui, o do 7 já foi, já voltou, já veio, já vai, porque ele é mental, ele está aqui, né? Otimista, tudo vai dar certo. Tudo vai. Calma, você não deu certo ainda porque não terminou. Vai dar certo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu dou meu jeito. Normalmente Né? o 7 é aquela pessoa que tem 35 CNPJs. É. Né? Ele começa tudo que ele tem vontade. Hoje eu quero ser dono de uma padaria. Ele vai ser dono da padaria. Ah, mês que vem eu vou trabalhar com construção civil. Ele vai trabalhar com construção civil. Então ele sempre está pulando de galho em galho. Só que para ele tudo faz sentido, ele dá conta de tudo. Tá tudo bem, né? E aqui, gente, a gente passou de uma forma breve, porque nós trouxemos aqui 0,1% sobre cada perfil, comportamento ou 9 jeitos de viver, tá? Talvez nesse momento você já comecem a entender um pouquinho mais. Ah, eu assim, pode ser que eu seja assim. Eu tenho um pouco mais aqui, um pouco menos ali, enfim, né? E aqui nós tínhamos os animais dos instintos e aqui os animais dos perfis. Agora nós vamos juntar tudo isso. Por quê? Aqui nós temos uma mistura um pouco estranha, né? Vamos misturar um leão com um lobo, dá o quê? Dá um 8, autopreservação. Quando nós misturamos um leão com uma pantera, um 8 sexual. Então, o 8, a pessoa, o perfil 8, tá? Por exemplo, nós temos a existência do 8 autopreservação, do 8 sexual e do 8 social. Eu sou 8 social. O meu perfil, o meu instinto que me move é o social, é os grupos, é o pertencer, é o fazer pelos outros, não é pelo outro, é pelos outros. O Bernardinho, né, que é o técnico do vôlei, ele é um 8 social também. Madre Teresa de Calcutá, 8 social. Já se nós pegarmos a Jojo Todinho, ela é um 8 sexual. Então, todos são 8, mas com instintos diferentes, tá? Mesma coisa o 9. O Teco é um 9 Sexual. sexual. Então, aqui é a mistura do elefante com a pantera. E o 9 sexual ele vai ser um a um. Eu para uma pessoa. Né? Se eu tiver num grupo de pessoas, eu vou dar atenção normalmente mais para uma pessoa. Né? Então é sempre um a um. Isso é todo Todo sexual, é sexual assim. é um a um. Ele sempre vai focar em uma pessoa só. Ele não vai focar na sociedade toda. Ele vai fazer por aquela pessoa. Né? E o 9 normalmente, quando ele é sexual, ele faz mais pelaquela pessoa do que por ele mesmo.
Quando ele tá também lá, sem lapidar, né? Aí ele faz tudo pela outra pessoa e esquece dele. E aqui, gente, a gente não vai entrar nos detalhes de cada um, enfim, a representação de todos esses animais aqui, ela vem para dizer que nós não somos só o 8, o um, o 2, o 7, o 4. A gente já começa a nos diferenciar dos demais a partir do momento em que nós olhamos para os nossos instintos. E quando nós olhamos para os nossos instintos, por exemplo, um 3, autopreservação com um 3 sexual são dois comportamentos totalmente diferentes. E isso a gente vai, precisa aqui de muito mais tempo de conversa, de estudo, enfim, para nós olharmos para isso, tá? E aqui, Suzy, aqui nós temos exatamente os subtipos. O que que é o subtipo? É quando nós temos a junção do perfil com o instinto, tá? Quando nós temos a junção da abelha com o lobo, da abelha com a pantera, da abelha com o pinguim, tá? Então, é mais aqui para vocês entenderem que a gente tem a interferência também do instinto, E aqui a gente tá? já temos 27. É, É. já tem 27 aqui. Até aqui, pessoal, ok? Bagunçou um pouco mais? Bagunçou um pouco. Ah, que bom. Eu fiz uma lógica aqui na minha cabeça, com relação ali ao lobo, é, o, A o pantera. tigre, o leopardo e o pinguim. Mas deixa eu ver se eu entendi direito. Do elefante pro lobo é como se fosse para ele mesmo. Ou seja, Isso. do 1 pro 0. Do Uhum. elefante pra pantera de 1 para 1. E do elefante pro pinguim de 1 para N, pro social. De um para todos. De 1 para todos. Isso. A energia, quando soma o animal do perfil, por exemplo, o leão, vou pegar aqui a coruja, né? Vou pegar um diferente, vamos lá para os mentais. A coruja com o lobo significa que é um 5 autopreservação. É aquele 5 que vai fazer por ele mesmo. Ele vai trabalhar por ele, ele vai cuidar. A energia dele é para dentro, tá? Ele luta por si mesmo, E quanto tá? menos enxergarem ele, melhor. Isso, porque ele não está sendo ameaçado, né? Tá invisível. Quando nós temos a coruja com a pantera, aí o negócio é no um a um. A pessoa ela se conecta com uma pessoa por vez. É como se a energia dela fosse de raio laser. É um, tá? Mas no caso do 5 ele vai conectar com um que tenha tanto conhecimento quanto ele. Isso. Ah, interessante. Aí dentro de cada perfil tem uma especificidade aqui, o porquê que se conecta, enfim, né? Quando nós pegamos a coruja com o pinguim, aí é o quê? É a coruja, ela pensa assim, todos desse grupo aqui, eles podem lutar por mim, então eu vou me conectar com todos. Aí ele pega essa energia e ele espalha, aí a energia ela vai de chuveiro, um chuveirinho que espalha a energia. Talvez ali é um professor, uma coisa mais assim. Também professores, políticos que têm mais esse movimento do grupo, tá? Tem Certo. o olhar mais, que consegue fazer uma leitura maior, uma leitura mais ampla do grupo, tá? Obrigada. Nada. Aí, dentro de cada um desses perfis, agora nós vamos olhar um pouquinho aqui para o que nos motiva, tá? As nossas motivações aqui. Por exemplo, o 8 olhando para o leão, tá? O que que motiva o leão a ser o leão? O poder. Na verdade, as motivações, elas são o coração do enneagrama. É o que realmente move cada tipo lá por dentro. Por exemplo, o Teco comentou antes que o 9 e o 2 gostam de ajudar as outras pessoas,
certo? Os dois gostam de ajudar, mas o que move o 9 a ajudar é diferente do que move o 2. Então, a motivação deles é diferente. A motivação é o quê? É aquela força interna, consciente ou inconsciente, que faz, que nos orienta dentro daquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. O que move o 8 é o poder. É estar no poder. E não significa que tem que estar no topo o tempo todo, mas tem uma extrema dificuldade de respeitar a hierarquia, de reconhecer, melhor dizendo, de reconhecer a hierarquia. O que move o 9 é É a a paz. paz. Eu tenho a paz até no meu sobrenome. Né? Um ambiente de paz para trabalhar para um 9 é o melhor. Né? Não tem. Se é um ambiente conturbado, que estão brigando, que estão isso, pode ter certeza que um 9 logo, logo vai sair desse ambiente. E o 9 quando ele percebe uma discussão, uma situação de desavença ou de desconforto, ele vai fazer por onde para resolver aquilo. Ai, Apaziguar. pra quê? Vamos resolver o negócio, vamos normalizar isso aqui, fica harmonia Normalmente ele vai ouvir os dois lados da moeda, da moeda. né? O que move o um é a perfeição. Tem que estar perfeito, tem que ser tudo perfeito. Erros para o um são imperdoáveis. Faz sentido, Alessandra? Tem que estar Total. Uma vez eu tive um erro no trabalho, assim, que eu sempre fiz tudo muito. Meu Deus, eu caí, eu me um afundei. erro no trabalho. Um. Daí deu um juros lá, um negócio. Meu Deus, eu foi o fim do mundo. Eu caí assim. Meu Deus do céu, para me recuperar daquele erro foi profundo. E eles E querem todo que, mundo, além não, porque a deles, gente sabe do seu trabalho, todo mundo querendo me acalmar e eu assim, meu Deus, o mundo acabou para mim. Oh, ah, Aham. além de tu querer ser perfeita, tu quer que os outros que estejam à tua volta sejam perfeitos que nem você. O um, ele tem um senso de autocobrança e autocrítica muito alto. Não se perdoa por erros, né? O dois, o que move o dois? O que que o dois está fazendo no mundo? Para que que ele vem no mundo? Eu Cara, eu preciso. venho para ser querido. Não tem outro motivo. Eu venho aqui, eu existo para ser querido, para ajudar, para fazer pelo outro, mas porque eu quero ser querido pelo outro. Eles são extremamente sensíveis, assim, eles percebem o que a outra pessoa está sentindo, são ah, muito sensíveis nesse sentido. Então, dá um equilíbrio ali quando nós temos, por exemplo, um perfil 8, um 2 vem para trazer esse equilíbrio. O que o 8 tem de mais direto, o 2 tem de mais O sensível. dois, normalmente, quando tu for pedir pra alguma coisa para ele, ele diz, já fiz para ti. Uhum. Pode ter certeza que ele já está um passo adiante para fazer para você. E ele também, que, né, eu falei antes, ele também se esquece dele, né? Só que para muita gente. Muito. O 3, o que move o 3 é o sucesso. Ele vive pelo sucesso. Eu preciso ter sucesso. Tudo na vida dele tem, o radar está no sucesso, no reconhecimento através do sucesso. O 4, o 3 um bom perfil para vendas, porque ele vai até as meta, quer dizer para o 3 que tem uma meta, ele vai sair em busca de bater essa meta. Ayrton Senna era um Uhum. três. O 4, o que motiva ele a ser especial, ser diferente? Muitos arquitetos são um perfil 4, artistas plásticos, enfim, que eles são As bastante artes. criativos, as artes como um todo, né? Ser especial. É fácil de reconhecer uma pessoa perfil 4, depois que a gente aprofunda um pouco mais no enneagrama, ela vai ter algo diferente, uma mechinha no cabelo, uma tatuagem diferente. Se a festa é todo mundo de preto e branco, ela vai de colorido, né? Ela é muito autêntica, né? O perfil 4 tem muita autenticidade. O 5, movido pela. Aí. Ai, Agui. O 5, movido pelo conhecimento.
né? Extremamente estudioso. Se o 5 estiver na área de vendas, não tem quem não compre, porque ele vai transmitir credibilidade, porque ele não vai vender nada que ele não tenha estudado muito sobre isso. O 6 ele é movido pela segurança. Tudo na volta dele. Por que que ele faz? Por que que ele pesquisa os hotéis todos antes de fazer uma reserva? Vai que. Então, o motivo das ações do 6 é sempre pela segurança, tá? E o 7 é a liberdade. O 7 tem essa questão de vários CNPJs, várias coisas. A Suzy tem várias formações. Por quê? Porque tem liberdade de estudar isso, aquilo outro. Eu não gostei daqui, venho para cá, termino, mas eu tenho a liberdade. Se tu quer ver um 7 triste, é tirar a liberdade dele. Bota um papagaio na gaiola e deixa ele sozinho. Ele vai ficar triste. Agora bota ele na gaiola e bota um rádio na frente e pronto. Ele já pode ficar escutando alguém, né? Então, o que move o 7 é a liberdade. E o enneagrama, quando a gente fala, gente, de teste de enneagrama, de identificação de enneagrama, o que que a gente sempre busca quando a gente vai fazer a identificação? Entender a motivação, o porquê eu faço isso, o porquê eu, ah, eu tenho esses comportamentos, o porquê eu tenho essas atitudes, por que eu tenho esses pensamentos. Ou seja, o que me motiva a fazer isso? E a resposta do perfil está ali, no que me motiva. E essa é a nossa essência, né? Por isso que, normalmente, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente sempre puxa a pessoa bem para trás na vida dela, né? Se a pessoa tem 40 anos, a gente faz ela voltar aos 18, 19, que aí ela estava saindo da fábrica, né? Que nem diz a Andréia. E daí ela não tem vício nenhum, ela não tem conhecimento ainda, como uma pessoa de 50 anos, porque a vida nos traz conhecimento. Então a gente tem que puxar a essência da pessoa para saber o perfil dela. Porque se ela ficar só no hoje, falar como se a entrevista fosse hoje, vai dar um perfil totalmente diferente. Porque aí a gente responde, a gente identifica pelos comportamentos atuais e não na Pela versão de essência. fábrica, né? Não na essência. Outra coisa também que cada perfil tem o seu são os vícios emocionais, né? No curso mesmo do Enneagrama, a gente aprofunda isso e entende o quanto o ter o vício muito forte nos afasta da nossa essência. Por exemplo, o vício do 5 é a avareza. O quanto ter essa avareza muito forte, ela domina os nossos pensamentos, as nossas atitudes e o quanto isso nos afasta. A gente não vai aprofundar nisso hoje, até porque uma que não é o objetivo e outra que a gente não tem tempo. Aqui precisaria de um tempo bem maior para nós olhar para isso. Os vícios, em resumo, os vícios emocionais são aquelas questões que nos afastam da nossa essência. Por exemplo, a essência do 7 é a liberdade. O que afasta o 7 da essência é a gula. O que afasta o 8 da essência é o controle. Do 9 é a preguiça. E aqui, gente, é importante lembrar, mencionar. A definição das palavras aqui, ela não é a mesma da definição do dicionário. Não significa que o 9 é preguiçoso. Ele tem preguiça de cuidar de si, tá? É nesse sentido. O 1 é a ira, o 2 é o orgulho, mas não é aquela pessoa orgulhosa, é aquele orgulho de pedir para pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda. Eu ajudei, eu vi quando tu precisava, então eu espero que tu enxergue que eu estou precisando de ajuda. Vou deixar com você, tá? Para me ajudar. O 3 é o autoengano, no sentido dele se olhar no espelho como se ele tivesse uma venda nos olhos, ou enxergar a própria essência, a própria verdade. A inveja do 4 não é que ele inveja o que o outro tem.
Ele inveja o que ele não tem, não é no sentido assim, nossa, como eu queria ter o cabelo da Ale, que é comprido. É no sentido, ai, por que que eu não tenho cabelo longo, meu Deus do céu? Não é que eu queria ter o da Alessandra. Eu só sinto por eu não ter, tá? No 5 a avareza, não é porque é aquele pão duro, ele é avarento de tudo, de tempo, de energia. Ele olha assim, mas tudo isso que eu sei sobre Eneagrama, fulano ali nem tem condições de entender, eu nem vou começar a explicar para ele, porque só vou gastar meu tempo. E aí ele fecha, ele guarda para si e não compartilha, tá? No 6 é o medo, muito medo, perfil 6, as pessoas de perfil 6 elas não trabalhadas, não conscientes, elas têm a tendência de sentir bastante medo, né? Um medo até de paralisar às vezes, trava. E o 7 é a gula. Né, Suzy? E a gula não é só de comida, é gula de tudo. A Suzy, como ela falou, estuda isso, estuda aquilo. O Tec falou, tem CNPJ de várias coisas para não enjoar. Então, é uma gula no sentido bem mais amplo do que só o sentido da comida. Talvez o da comida seja até o menor aqui, tá? E aqui só para a gente entender entender sobre o que mais que tem dentro do Enneagrama, né? As virtudes, como que a gente volta para a nossa essência. Cada um também tem a sua virtude, né? De novo, os nossos animaizinhos aqui representando. Até aqui, gente. Bagunçou um pouquinho mais? O Silêncio aqui. silêncio. É. Eu Sim, penso que seja o bagunçou silêncio. bastante. Penso que seja o Bagunçou silêncio. bastante. Gente, como é que funciona um curso de Enneagrama ou o nosso curso de Enneagrama, tá? O que está trazendo hoje aqui, como já mencionamos, é 0,1% do que é o Eneagrama. É impossível, né, Ale e Suzy, a gente trazer tudo em 1 hora e meia, 1 hora e 45. A gente trabalha com, por exemplo, começamos pelo 8 e a gente aprofunda o 8. Olha, motivação, olha a vício emocional, olha a virtude, características do 8. Instintos. Instintos, e a gente aprofunda, a gente molha até a metade da canela, assim, dentro de cada perfil. E dentro disso, a gente vai entendendo sobre como são as pessoas, como elas se comportam, as pessoas de determinado perfil. Para que a gente entenda, por exemplo, Ale, o teu filho é 7, né? Quando você entender os comportamentos do 7, vai ser mais fácil você entender o porquê ele tem esses comportamentos, como ajudar ele a ser melhor dentro do próprio perfil. Porque, eu sou 7, então. Não, eu não sou 7, então é assim. Eu sou 7 e a partir disso, como eu posso encontrar a minha melhor versão dentro disso? Por exemplo, vou falar de mim, que aí eu tenho Know-how para isso. know-how e não falo de ninguém, né? Não acaba não expondo ninguém. Eu sou 8, tá? Beleza. Todo perfil tem as qualidades e todo perfil tem pontos de evolução. Por exemplo, como 8, se eu não me controlo, a raiva me come por dentro e eu saio tacando fogo no mundo. Eu preciso me trabalhar, entender que é um leão que eu tenho dentro de mim e eu tenho que domar ele. O enneagrama me ajuda a entender como domar esse leão sem sair toda alenhada, arranhada pelo próprio leão. O teco como 9 tem os pontos positivos, tem os pontos de evolução. É entender como fazer esse elefante se mover do lugar com mais ah, 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 em menos tempo e manter a constância, né? E assim a gente vai aprofundando cada um dos perfis e trazendo, pontuando o que são os pontos de evolução e como trabalhar cada um deles
e também para que vocês entendam sobre as outras pessoas, para que você olhe, por exemplo, para a tua cliente e diga: Ah, entendi, a Dona Maria, ela é isso, então com ela eu tenho que ser assim. Ela vai, ela vai se sentir mais bem atendida se eu agir assim com a Dona Maria. Ah, a Dona Teresa, ela é. Ah, então por isso que ela não gosta quando eu faço umas brincadeiras. Ah, agora faz sentido. No caso da Gabi, das meninas que trabalham na corretora. Ah, então é por isso que o cara ali ele sempre me dá não quando eu vou oferecer o seguro para ele. Porque ele é um 8, ele quer ele mandar na negociação. Agora eu tô entendendo, é por isso que ele é bruto, por isso que ele já joga o celular em cima da mesa. Então com ele eu vou negociar desse jeito. Eu tenho que negociar assim, é mais fácil, me dá menos serviço. Tá? É nesse sentido que a gente vai trabalhando e aprofundando o Enneagrama. E aqui a gente traz mais um ingrediente do bolo. Aqui é só para ilustrar ou para complementar a ideia do porquê, dentro de cada perfil, todos nós ainda assim somos diferentes. Todos os 8 sociais são iguais? Não, depende do nível de consciência. Todo um social é igual. Por exemplo, a Ale deve ter escutado várias vezes. Ai, mas essa um social só podia ser assim mesmo, né? Mas qual é o nível de consciência dessa um social que você está falando? Então, a gente entra também em níveis de consciência para entender o porquê que o um social da Alessandra é diferente do um social do José, que é diferente do um social da Maria. E por que entender isso? Para respeitar o outro, para compreender o outro e para enxergar onde a gente pode chegar. E não só tratar o enneagrama, o perfil, como um número, né? Eu posso dizer, né, que há uns 2, 3 anos atrás eu odiava enneagrama porque eu não conhecia algumas pessoas que só falavam, ah, tu deve ser um, tu deve ser dois. Umas pessoas que um nível de consciência não muito saudável na época. E eu fiquei, mas eu não quero, uma vez eu disse para André, eu não quero ser um número, né? Eu não sou um número, eu sou muito mais que isso. Daí eu comecei a estudar enneagrama e vi que não tem nada a ver isso. Então a gente não pode julgar as pessoas, não pode definir elas. O Luiz é 6, o 8 é melhor do que o 6, né? O 5 é melhor que o 3. Então, cada um tem o seu melhor, e a gente tem que trabalhar dentro dele. Hum. Porque a E gente não é- vai fugir. Tem gente que diz, já disse, né? Ah, eu saí do 5, agora sou 7. Não, tu não vai sair. Tu é 5, ou tu é 7. Tu vai evoluir dentro do teu perfil. e aí que vem a beleza do Enneagrama, porque ele não mostra quem nós somos, né? O Enneagrama, ele na verdade revela quem nós podemos ser, né? Quem nós podemos nos tornar quando nós despertamos dentro de Quando a gente nós. começa a estudar enneagrama, cada vez aparece mais e mais coisas para serem estudadas. A gente nunca chega ao final do enneagrama. E não significa que, tem tudo isso para estudar, então nem vou começar. Por exemplo, quem só ficar nisso de hoje já sabe mais do que sabia hoje de manhã, né? Nunca vi nada. Com essa 1 hora e meia de conversa, já sabe mais do que sabia às 6 da tarde. Quem está aqui hoje é porque já quer se autoconhecer, né? Já quer relevar o nível de consciência, né? Passar talvez de um 7 para um 6, né? Ou começar esse movimento, né? Gente, fez sentido isso que nós falamos até agora? Queremos ouvir vocês agora. Sim, Sim, faz Bastante. sentido. Mas me deixou maluquinha aqui, eu tô pensando em várias coisas. Ah, faz parte também. Então, agora, para quem preferir, vai no chat. Para quem prefere abrir o microfone e falar, fica bem à vontade. Ah, e se quiser também, né, compartilhar conosco o que percebeu, ou de que forma, o que percebeu de que o Eneagrama pode contribuir numa evolução, num autoconhecimento, enfim.
Eu entendi aqui que o enneagrama vai me ajudar a ser uma líder melhor, vai me ajudar a ser uma mãe melhor, vai me ajudar a ser melhor comigo mesma, enfim, né? Eu, como eu disse no grupo, tenho muita dificuldade na minha personalidade, em querer conhecer minha personalidade. Às vezes, ali, Uhum. conforme tu vai falando, como eu disse, a minha cabeça fica super mega confusa. Um pouco eu achei que eu era um número, daqui a pouco eu já estava no outro, daqui a pouco eu era o pavão, daqui a pouco eu já virei a borboleta. Meu Deus, agora fiquei. Tipo assim, eu quero falar pelo conhecimento, pela questão do enagrama, ele vai me ajudar tanto a desenvolver a minha personalidade, que eu falei no grupo que eu tenho travas, eu tenho coisas como é que eu posso dizer, que eu não sei lidar, outras que eu tenho facilidade a lidar com clientes, porque às vezes eu sempre digo, eu vou pegar exemplos como a minha profissão. Tem gente que entra aqui que está numa depressão profunda, mas eu sempre acho que a pessoa que vai procurar um cabeleireiro, ela tá, não que ela esteja depressiva, uma agredida, abalada, porque cresceu uma raiz. Tu não tá se olhando no espelho e dizendo, eu tô linda, mas tá com uma raiz e dois dedos. Então, quando você. Não, todo mundo começou a se cuidar. Não, não, mas é que eu quero dizer assim, eu fico pensando qual é a minha obrigação para aquela pessoa que entrou. É tentar fazer com que ela saia melhor, se sentindo bem, feliz, e através do. Porque eu sempre digo, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou nutricionista, eu sou tudo. Só que não é. Óbvio, eu não sou perfeito, mas tem algumas que. Entre diálogo entre uma e outra, às vezes eu. Teve uma cliente que me falou que o melhor chá é esse. Uma outra me falou numa situação assim. Então, por isso que eu digo assim, na minha questão social, eu acho muito importante esse enagrama para mim entender as minhas clientes e poder tentar melhorar o meu diálogo com elas e a venda também, né? Querendo ou Exatamente. Porque não. a hora que tu se entender, Agnes, tu vai entender todas elas. Primeiro tu tem que se entender. Né? Sim. E o enneagrama é isso, é antes eu me conheço para depois querer olhar para o outro. Não adianta sair identificando os outros se eu nem sei, né, nem consegui me identificar ainda, não tive a oportunidade da autoidentificação. Quem Não, e mais? daí é isso que me Ok. confundiu bastante, desculpa. É isso que me confundiu bastante, e ainda me deixa, porque eu quero estudar isso sim, porque eu quero me entender, bem como vocês falaram. Porque, a princípio, tudo que vocês falaram, eu me senti ainda que eu tenho um pouco de tudo, entendeu? Uhum. Mas eu ainda não me identifiquei em qual realmente eu sou. Entendeu? E Aliás, eu sei que também não vai ter assim, ó, eu sou só aquilo ali. Entendeu? Uhum. Eu entendi que o Eneagrama não vai me dizer que eu sou só o um, só sou o dois, eu só sou o três. Eu posso me identificar com uma numeração, mas me dar bem com outras. É isso que eu quis que eu entendi. sim, Só que eu sim. queria primeiro me entender. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida, desde criança até agora, tanto profissional quanto na família quanto em tudo, né? Na minha questão Uhum. sexual, que nem eu sempre digo assim, ó, eu tenho minhas peculiaridades, adoro uma unha comprida, colorida, eu acho para mim, vocês nem perceberam, né? Mas eu Não, ainda bem que você é que mostrou, eu acho Mark. assim, ó, daí é a questão que vem de lá, por isso que eu estou usando eu como exemplo, porque eu gosto de falar bastante, sou papagaio também. Mas eu gosto da liberdade porque, tipo assim, ó, para mim isso aqui não quer dizer que eu seja só viado, só gay. Se tu quiser falar alguma coisa sobre a masculinidade, eu vou sentar contigo e vou conversar. Opa, peraí, de repente eu vou até dar um. Puxa vida. Mas eu entendo muito mais do lado, meu lado, que eu sempre digo, o meu lado feminino é muito mais aguçado. Eu sou mais delicado, eu sou mais emocional para algumas coisas, entendeu? Outra, as pessoas, mas tinha que ser rosa. Para mim, cor não tem sexo. Eu quis pintar de rosa, não me interessa o que os outros vão pensar. Eu adoro principalmente chegar para uma pessoa hétera e cumprimentar. E aí, meu, beleza? A primeira coisa que ele fala, nossa, e esses unhão? E eu, já atingi meu objetivo. Por quê? Eu pego muitas dessas coisas pensando assim, ó. Eu tenho a minha manicure aqui, eu quero incentivar ela a ter mais clientes. Eu, às vezes, tento chamar clientes, eu tento. Mas quem é a pessoa que mais consegue socializar fazendo isso? Entenderam? Tipo assim,
Ela faz alongamento, ela faz unha em gel, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí eu vou falar, mas não vou conseguir me expressar quando ela não tá aqui. Então, o que que eu pensei? Aham. Tu entendeu? E eu acho que o Enagrama vai me ajudar muito nisso. Muito, muito. Então, é essa a minha posição. Eu quero muito fazer esse curso. Vou fazer, né? E é Senão eu isso. vou trocar de cabeleireiro. O Teco também, não vai mais fazer Não, não, mecha com não, não. você. Não vai mais fazer as mechas, nada. Vou virar careca. Obrigada. E essa percepção do antes eu quero me conhecer é fundamental, porque existem inúmeras pessoas que ouvem sobre Enneagrama e têm esse anseio de identificar as outras, e tá tudo bem, é sobre elas, né? Só que o caminho mais produtivo e mais lindo é o de dentro para fora, é o antes. Como diz a Paula, né, Alessandra? A saída é para dentro, né? É de dentro para fora, né? Quem mais? Pode ser uma por vez só. É só um por vez, gente, não briguem. Ah, se nós tivéssemos tempo hábil, nós ficaríamos aqui até às 11 esperando todos vocês falarem, né? Mas, enfim, hoje já é quinta-feira, então a gente entende que estamos também já indo pro final de semana, já o cansaço do final de semana, tá? que, que, que nós temos? Só compartilhar a tela aqui com vocês de novo, tá? Qual é o nosso objetivo desse encontro de hoje, dessa aula? Como diz o nome, é uma aula demonstrativa, então é demonstrar um pouco, gente, do que é o Enneagrama. E sabíamos, temos total consciência de que toda vez que a gente faz esse movimento, gera meu Deus, eu estou confusa, né? A Suzy, que já fez a identificação, a Ali, que já fez, que estão aqui conosco, sabem que não é ouvindo 1 hora e meia de fala que consegue identificar o perfil, né? Tem gente que demora uma semana, um mês, e tá tudo certo, por quê? Nós acreditamos que a assertividade, ela não combina com velocidade. Então, ah, às vezes, a questão da pressa leva a uma identificação equivocada, e uma identificação equivocada significa tomar remédio para dor de cabeça, quando a dor é uma unha encravada. Ou seja, a gente faz um caminho de evolução que não atende o que o nosso vício emocional pede, o que a nossa motivação anseia, o que a nossa virtude precisa contemplar, né? Então, a assertividade, ela vem com cuidado, com atenção e não com a velocidade, tá? E o nosso objetivo aqui é falar, é apresentar um pouco do Enneagrama, porque a gente está com uma turma que a gente vai iniciar agora dia 4, né? Dia 4 de novembro, tá? E ela vai ser uma turma 100% online, tá? Então, é o módulo um dessa turma. Ele acontece em 3 módulos. Quem quer fazer o 1 só faz só um, quem quer fazer o 1 e o 2, enfim. Mas o completo em si, ele vem em 3 módulos e cada um decide até onde quer ir. Então, é para pessoas que buscam o crescimento pessoal e para líderes que desejam evoluir na gestão de pessoas. Ou seja, se é para você com você, se é para você com os outros, está tudo certo também. Que a gente contempla no nesse módulo um? A instrução aos instintos e aos centros de inteligência. Então, a gente tem aqui 2 horas falando só de instintos e de centros de inteligência. O estudo dos 9 perfis, um a um, de forma mais detalhada, de forma mais ampla, né, mais profunda muito mais do que foi hoje. Práticas reflexivas, ou seja, ah, a gente vai ter dinâmicas, vai ter movimentos de interação para levar a uma construção de conhecimento que seja mais proveitoso para cada um. Nós vamos fazer então.
no formato de um encontro individual para identificação. Nós vamos fazer a identificação ou iniciar a identificação antes de iniciar o curso. Por exemplo, a Tainá, vou fazer o curso, então nós vamos marcar 2 horas com a Tainá, vamos rodar toda a parte da identificação e já a Tainá já começa a ter um norte do que é o perfil dela. A mesma coisa com a Alessandra. A Alessandra já é identificada, beleza. O Luiz ainda não, então vamos fazer a identificação. Por que a identificação antes do curso? Porque assim nós não criamos estereótipos. Porque é muito comum dizer assim: eu não quero ser esse perfil, ou eu quero ser aquele outro. Esse aqui não, esse eu não de jeito nenhum. E aí a gente tendencia na hora de identificar, de fazer a nossa própria identificação. Então, por este motivo, nós fazemos a identificação antes, tá? Aí depois, na sequência, 6 encontros em grupo, né? A turma toda, online, em torno de 2 horas de duração por aula. Dias 4, 11, 18, 25, dia 2 e dia 9 de dezembro, tá? Até aqui, ok? Sim? Agora vamos para a parte legal. Essa parte, eu acho que nem vamos, né, mostrar, ficou muito bom para eles, né? Qual que é o valor do investimento, gente? O valor normal do investimento é R$ 1.800 à vista e 2.000 parcelado. Para quem está na aula hoje, o valor à vista fica em R$ 1.000 e 1.200 parcelado. E não bastasse só esse desconto, tem 2 bônus aqui que você pode ganhar os dois se você quiser. Primeiro bônus é um plano de ação guiado. O que que é isso? Depois que encerrar o curso, você já vai saber o teu perfil, você já vai ter identificado ali quais são os teus desafios, o que que você quer evoluir, para que você quer evoluir. Nós vamos montar um plano de ação para você enxergar assim, eu preciso evoluir para cá, preciso equilibrar os instintos, preciso ser. Nós vamos montar, a gente monta esse plano de ação e nós entregamos ele para você guiado por quê? Nós não vamos só enviar. Nós vamos marcar mais uma conversa e nós vamos conversar sobre esse plano de ação e te explicar sobre como você vai fazer. E esta é a cereja do bolo, porque aqui é onde você coloca de fato em prática tudo o que você entendeu sobre o Enneagrama e sobre você dentro dele, tá? E quem indicar ainda mais pessoas, né? Cada indicação que a inscrição for efetivada ganha 50 reais de desconto no Mas curso. 50% também não, né? Já deu Não, quase não, 50? 50 que eu estava dando agora. Então, cada pessoa que vocês indicarem que fechar com nós, 50 reais de desconto no curso para vocês. Mas não Chega, para, né? mas não Não tem para por aí. mais? Ai, meu Não, Deus hoje eu do tô céu. bonzinho, quinta-feira. Ai, meu Deus, esses tipo 9 bonzinho demais. Alessandra e Luiz, para vocês aqui, ó. Esse Oi? aqui só um pouquinho que eu vou ter que deletar um negócio aqui que ficou. Esse aqui. Não, aqui tá certo. Fica, é só. Para vocês, tá? Para casal. Por que que a gente tem essa promoção? Porque nós somos a prova, nós somos evidência de que quando os dois se conhecem no Enneagrama E crescem. e crescem juntos, é bastante diferença. A gente percebe, para nós, pelo menos, faz muita diferença e para outros casais que a gente conhece. Então, o valor normal da tabela é 1.800. Para quem está na aula hoje, por exemplo, Giseleia. Eu quero fazer e o meu. A Giseleia saiu? Tá aqui. Tá aqui. Eu Tô quero aqui. fazer e quero que o meu namorado também faça. Paga por um e fazem dois. 1.800 o casal e R$ 2.000 se for parcelado para o casal e continua o bônus um e o bônus 2 para os dois, tá?
A Tainá, eu quero fazer e também quero que o. Tainá, mil perdões, esqueci o nome do teu esposo. Fabiano. Isso. E eu quero que o Fabiano também faça, né? O valor normal é 1.800 para você que está na aula hoje, não importa se ele não está, né? Mas traz ele junto, 1.800 dos dois, tá? E sobre o curso, é isto, tá? Nós vamos disponibilizar o material com antecedência, normalmente com antecedência, para vocês poderem ter o material para acompanhar na aula, tá? A gente vai, por exemplo, envia, a aula é na terça, né? Envia na segunda, no final do dia, para que vocês possam, quem gosta, né, de imprimir, para ir fazendo as devidas anotações, enfim, fica a critério de vocês imprimir ou não, a gente disponibiliza, tá? Ah, as nossas aulas, elas ficarão gravadas, então, num dia aqui eu não vou poder participar. Vai receber a gravação da aula, o link para poder assistir ela. A gente vai criar o grupo da turma e até para quem participou da aula, a gravação vai estar lá. Se quiser assistir mais vezes, a explicação vai estar à disposição de todos, tá? Para quem quer a identificação. Isto. E para quem não quer fazer, eu não quero o curso, não quero saber sobre todos, quero só saber sobre o meu, e tá tudo bem, que é o movimento que a Ali tem até agora, né, Ali? E já é um baita de um passo, né? Aqui são dois encontros, né? Sim. O primeiro é a parte da identificação, que é o que também tem para quem faz o curso, e depois um encontro para olhar só para o teu perfil. Por exemplo, a Alessandra identificou que ela é perfil 1, ela fez a aula só do perfil 1. O Teco, quando fez, 9, a aula só do 9, né? 2 horas, mais ou menos, cada uma das duas aulas, online também. A gente está disponibilizando, fazendo nesse movimento do online para poder ah, dar Facilitar. oportunidade, né? Facilitar para mais pessoas. Tá? É, o AG, a aula presencial. AG, daí a gente vai ali e faz no teu salão ali a aula, a gente faz no calor humano, transmitimos daí a nossa aula. Eu fazendo o cabelo e tu vai fazendo a aula. Aí, para a identificação, então, o investimento é de R$ 350, 2 encontros online de 2 horas, cada um deles. Ah, e tinha um negócio lá no grupo, né? Ergue a mão aí, deixa eu parar de compartilhar Quem aqui. estava no grupo? Quem que tá lá no grupo da turma? No grupo que nós criamos, o Agi, a Gi, Eu também tô. a Ale. Eu também. Eu A também. a Lívia também. Ah, lá vocês escolheram um número, né? Sim. Agora eu vou pedir para a Suzy. Ah, é, a Suzy não tá Suzy, lá, não tem. diga um número de 1 a 13. Um número de 1 a 13. 2. Hum, vai ter que ir para o Outro, próximo. vai ter que ir para o próximo, porque esse faltou. Mais um, Suzy. Hum. Um, seu Agnaldo. Lá no grupo nós lançamos, né? Abrimos lá para escolherem um número, enfim. E o presente especial que nós temos, que foi a Suzy escolheu o número 1 do AG, são 3 mentorias depois que terminar o treinamento, 3 mentorias a cada 15 dias, ou seja, mais 45 dias de acompanhamento para evoluir dentro do que aparecer lá. Vai ter o plano de ação guiado, vai ter tudo mais e mais 3 mentorias, tá? Quem não estava no grupo, então? Vamos ver. A Suzy E o e o Luiz. Luiz só. Hum. Ok, ficaram fora. Do
do grupo. Obrigado, Suzy! Amei seu esmalte. Falei pra Amei. Isabela, E de esmalte presente, dele. ó, de presente, venha para cá para o meu salão que eu vou te dar um desconto. Eu moro muito fácil. Eu moro em Cuiabá. Não, Onde? ela Cuiabá, ela mora em Cuiabá. Ah, Tá tá, eu mando o pertinho. desconto para ele. manda desconto online. Eu falei pra Gente, Isabela, falei, Isa, olha o esmalte dele, de perfeição. Eu amei. agora eu vou vender o peixe do Agui, já que vocês, só Giseleia pode vir para cá, né, Giseleia? Mas enfim, o Agui faz o meu cabelo há um bom tempo já, né, Agui? E agora, Uns 4 anos. e agora faz o da Clara Cristina também. E Gente, como o pessoal faz, se tiver interessado e quiser ter. então, né? Agora nós vamos para a parte dos business. Ah, para quem quiser fazer, quem ficou interessado, quem gostou da ideia, tá? A turma inicia dia 4 e nós sabemos que agora é dia 23. Ai, ainda não recebi, só recebo dia 25. Enfim, eu queria muito fazer, mas tem essa questão, né? Ouvir meu cartão só dia 25. Quem sinalizar hoje, agora, quem sinalizar hoje, agora, neste momento que tem interesse em fazer o curso, a gente segura essas condições com todos os benefícios junto, tá? Até o dia 5 De novo. de novembro, que é Eu já te ainda. mandei ele no zap que eu vou querer. Ok. Ah, já recebi aqui, sim, Tainá. Beleza. É óbvio, Uhum. né? Já que eu ganhei esse prêmio, como é que eu vou fazer? Gente, se vocês quiserem também, eu preciso pensar, enfim, né? Até amanhã de manhã, às 10 da manhã, só nos envia Ver ali. as condições, Isso, está aberta a negociação. Isso é o esboço inicial, né? isso. Para que não se possa negociar. A Giseleia já tinha sinalizado que não tinha tempo, talvez não tivesse. Não sei se eu tinha mencionado com você, Giseleia, que é online, enfim, né? Mas é, a gente garante e afirma para vocês que o valor é muito acessível, né? A Alessandra já fez outros movimentos, sabe que estamos num valor bem acessível. A entrega, a gente garante a qualidade da entrega, porque, por exemplo, tá? Vocês têm uma ideia por que que estamos aqui falando de enneagrama. Além de outras formações que eu já fiz, enfim, agora, início de setembro, eu passei uma semana inteirinha em São Paulo, vivendo por 7 dias o enneagrama. Eu voltei virada do avesso e costurada por fora, né? Com a Tiana, nós estamos há praticamente um ano já fazendo a nossa formação. A gente estuda muito enneagrama. Eu já fiz pelo Instituto Enneagrama, já tinha feito outras formações. O Teco estuda em torno de 3, 4 horas por dia. Então, o que a gente vai trazer aqui é o que tem do enneagrama atualizado, com vocabulários atualizados, enfim, né? Para que vocês tenham uma jornada, uma vivência proveitosa e, de fato, um olhar para dentro muito verdadeiro, muito honesto. E o honesto que eu digo é nós sermos honestos conosco mesmos, Porque tá? nós não vamos entregar uma coisa que a gente não tem capacidade de E nem entregar. que não acredita, né? Com certeza, porque nós, corporais e ativos, Né? E a Giselé e a Tainá já estiveram em sala comigo, me conhecem, sabem que não entrego menos do que o meu 100%. Eu não sei se o meu 100% é muito 100%, mas menos do que o meu 100% eu não entrego, né, meninas? A Tainá foram 2 vezes, não bastou passar uma vez, foi lá 2 vezes na sala comigo. Só não fui mais porque não tinha tempo, né? É verdade, verdade. Gente, queremos ouvir de vocês do que valeu, de uma forma breve, cada um falando, e se quiser, enfim, né? do que valeu estar Que aqui, valeu. né? Uhum.
Valeu muito, atiçou ainda mais a minha curiosidade. E eu tô aí Essas aguardando 6 as cenas aulas que dos. vão ter ali, Andréia, ela é feita no mês de novembro só. Tem em dezembro. Novembro e dezembro. Isso, são 2 aulas em dezembro, Agui. Dia 2 e dia Ah, 9. não, sabe por que que eu falei que sim ali, mas também agora fiquei pensando, sabe, você sabe como é que é meu trabalho, né? Sim. Eu sei que eu posso me organizar, mas eu não vi as datas que vão cair, se é numa terça, numa quarta, numa quinta, Terça-feira. Na terça-feira. toda, Todas as toda terças-feiras. terça só. Toda terça só. Só na terça. Até porque a gente precisa de uma semana, pelo menos, para decantar tudo e transformar e se observar, enfim. Não adianta fazer tudo num dia só que não dá, Ah, não, Denise. eu acho que daí eu consigo me organizar, porque eu fiquei pensando, se for mais pro final de semana, você sabe que agora em novembro e dezembro eu já nem iria conseguir participar. Não, mas se é Uhum. na terça eu consigo me organizar, sim. Obrigado. De nada. Mais alguém? E aí, Luiz, ainda se vê no 6? Eu acho que sim. Bem interessante a exposição aí e tal, né? Gostei bastante. A gente gosta tanto que a gente se empolga e acaba trazendo, olhando assim, podia ser menos, mas que é tanta coisa, a gente quer mostrar tanta coisa. E É, tem eu que muita sou coisa. prática, adorei, né? Porque foi prático, direto, focado, bem Entendeu? ilustrado, Andréia, visual, tudo. Entendeu por que que começa pelo 8, 9 e 1? Andréia, a Andréia, Gabi vai te chamar ali, que eu acho que ela precisou sair, daí ela te chamando depois, tá? E eu vou precisar sair também. Brigadão aí Eu já estou pela conversando com a conversa Gabi. e... Se a gente puder abrir Então tá, a show. câmera aí, Boa vamos começar noite, a fazer uma gente. foto. Tainá, Né, só vamos Tainá? fazer uma fotinho. Uma foto. Beleza. Eu vou E tirar eu um vou print sair aqui. também. Boa noite. Só um pouquinho, Luiz. Só deixa eu fazer tirar um print aqui. Ah, Pronto, tirado o print. Todos liberados. Liberado, Luiz. Boa noite, bom final de semana para todos. Gente, muito obrigada, tá? Muito Ah, obrigada. Boa noite, gente. Tava muito boa a boa aula. noite. Maravilhoso. Boa Obrigada. noite, tá bom, obrigada. até amanhã, Teco. Até amanhã, às 9. Boa Amanhã noite, tem Tchau. que ser galerinha. legal, pai. Aí Beijos, nos amei. falamos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.